Eu gostaria muito de ter um cinema na minha cidade. Cine Itapuã. Fragmentos do livro Gama em Versos, de Joaquim Rodrigues. 1961. Dia 28 de março, inaugura o nosso patrimônio cultural. Na frente, Praça Lourival Bandeira, homenagem ao grande repentista. O ponto de encontro da cidade depois da missa das 18 horas. A comunidade do Gama, de 10 questionamentos que ela faz, 9 é sim Itapuã. Meu nome é Leda Carneiro, sou moradora do Gama, nasci no Distrito Federal, cresci aqui e hoje eu sou produtora cultural e atriz bonequeira. Sou gamense, nascido no Gama, nasci criada, setor sul de Gama, agora eu moro no setor de indústria. Minha vida toda aqui no Gama, já saí algumas vezes, mas a gente tem uma paixão muito grande, um pertencimento por essa cidade, por aquela praça do Cine Itapuã, que é assim, pra gente é um símbolo mesmo. Meu nome é Dani Diolinho, tenho 29 anos, sou moradora do Gama desde a minha infância, desde que eu nasci, na verdade. Sou artista de profissão e também atuo na área de produção cultural. Eu pinto, desenho, faço coisas digitais e escultura. E também atuo na área da música cantando. Meu nome é José Gomes Garcia, esse é o nome profano. Eu assino José Garcia Caiano como artista. Sou poeta, sou ecólogo, sou produtor, criador de várias atividades na cidade e tenho várias participações pelo Cine Itapuã. Tive várias atuações aqui dentro já. São momentos que são representativos para a comunidade do Gama como um todo, e eu tive a oportunidade de conviver, dividir esses momentos com muita gente. Como todo, a praça ele é uma das referências também de ações culturais. Aqui acontece periodicamente eventos, na maioria das vezes de música, tem um bom número de plateias, público, né? As pessoas frequentam, as pessoas vêm aqui, e ele é muito usado mesmo pelas pessoas mais alternativas, né? O rock, o punk, o pessoal do charme, que hoje passou a ser alternativa, né? Do charme, do passinho. Então, ou seja, as tribos se encontram aqui para apreciar sua arte, sua estética aqui na Praça do Itapuã. Eu vim a primeira vez ao Cine Itapuã num projeto de escola, porque eles recebiam estudantes já, né? O projeto já acontece há muitos anos. E eu vim com a escola assistir a filmes. Eu assisti aqui Submarino Amarelo com os Beatles. E eu era criança e eu não entendia nada da história, mas eu fiquei encantada com a animação, né? A minha juventude toda, o Cine Itapuã estava aberto. E ele sempre foi uma referência, tanto de acesso à cultura, como até de espaço, né? A gente marcava, vamos na Praça do Itapuã. Naquela época não tinha televisão em casa, né? Era só rádio, né? Então, televisão mesmo, e eu achei aquilo um absurdo, eu achava as pessoas muito grandes. Ficava assim, com medo, mas ao mesmo tempo eu queria entrar dentro dela. Quando eu estava por aqui, na minha adolescência, com 15 anos, eu ficava ali na frente e com as meninas que a gente vinha do colégio, né? E a gente ficava ali conversando. Aí, bora entrar no cinema. Eu comprava os ingressos, dava uns papelzinhos e nós entrávamos. E lá dentro eu achava um absurdo, lindo demais. Cheia de meninas e meninos. Era muita gente vendendo churrasquinho, vendendo pipoca. As minhas filhas mesmo, o primeiro cinema delas foi aí. Era desenho da Mônica. Era o auge dele, né? Quando tinha filas de pessoas aqui, carrinho de pipoca, vendendo pipoca, lançamentos, muitos bons filmes aqui. E a população tinha como opção mesmo o Cine Itapuã. No início, bons filmes culturais. Depois, exibição para adultos. Mas chega o Cine Clube Porta Aberta, aclamando filmes nacionais. Nosso cineasta Afonso Braza representa o Distrito Federal, com o filme Inferno no Gama e dentre os tantos que o consagraram. Isso aqui é um conglomerado cultural. Se você olhar para trás, aqui tem um parque infantil, atrás de você, nas suas costas. Aqui ao lado que tem um coreto. Aqui tem a igreja São Sebastião, que tem um teatro de arena, e aqui em frente onde aquele lugar que chama Amarelinho, a pizzaria, que na verdade é um prédio público. Dali para cá
é onde tinha o outro Coreto, onde, na verdade, o Legião Urbana tocou, e que foi demolido por forças dos interesses antagônicos, né, do pensamento político. Então, isso aqui é um conglomerado que está no centro da cidade e que tudo aqui sempre fez parte da vida desse povo que mora dela. Quando ele deixa de ser apenas cinema e passa a ser um espaço cultural, aí realmente a coisa se intensificou. Aqui nós tivemos show do Belchior, D'Angelo Rorô, Emílio Santiago, Beto Guedes. Zé Geraldo, Renato Russo, né, a Legião Urbana, e milhões de pessoas. O Belchior, que eu vi aqui também nesse mesmo espaço. Mas nós temos um marco muito interessante aqui para o Gama, que é o Afonso Braza, né? Que é um produtor de cinema local, que veio da Boca do Lixo para cá e fez história. Ele tem todo um espectro dele aqui nesse cinema. Eu faço parte de um grupo de teatro e sou de teatro de bonecos. A gente também trouxe algumas ações. A gente trouxe mostra de teatro para cá, trouxemos oficinas de teatro. Eu fazia parte da cooperativa Candanga de Teatro de Bonecos. Nós trouxemos uma parte da mostra da cooperativa para ser exibida no Itapuã, e também o Festival Internacional de Teatro de Bonecos. Hoje ele também não existe mais. Então, aqui nós recebemos espetáculos da Itália, da Espanha, do Nordeste brasileiro. Então, assim, uma programação muito intensa, com alguns espetáculos assim de referência estiveram aqui, né? E a comunidade tinha acesso, geralmente gratuitamente. Acho Bagagem Seja de Bonecos, ele tem 42 anos de atuação aqui no Gama. Quer dizer, sempre atuou no Gama, nasceu no Gama e atua aqui. Por muito tempo, o Bagagem se manteve de bilheteria do Itapuã. Ele pegava a pauta do Itapuã, fazia a produção nas escolas, pegava os alunos de ônibus, trazia aqui, apresentava, fazia uma mediação cultural com eles e devolvia as crianças. E não era só o Bagagem, outros grupos também tinham essa mesma ação de trabalho aqui no Itapuã. Então, realmente, para o mercado criativo daqui do Gama Itapuã é importante. Formação artística, né, com oficina de teatro, de palhaçaria, de mímica, de produção cultural, de maquiagem. Então, muita ação de formação aconteceu aqui. O Festival de Música do Gama atraiu também artistas do Brasil inteiro. Por muitos anos foi um evento muito aguardado pela comunidade musical do DF, e ele acontecia tanto na praça como na parte interna do Cine Itapuã. E era um momento de muita ebulição, porque, além dos artistas, o público também queria ver aquela novidade, aquela música nova. O público vinha também para acompanhar o seu artista do coração. Toda a programação cultural que deveria ter vindo para cá, inclusive cinematográfica, sendo que é uma casa de cinema e tudo, tem 20 anos de prejuízo, né, do cultural. E isso afeta diretamente a muita gente, de gerações, porque muitas gerações da cidade, décadas divididas em décadas e tal, muitas pessoas que nasceram nessa cidade, o namoro dos seus pais teve início aqui no Cine Itapuã, mas isso é normal. Em outubro de 88, com mobilização comunitária, reinauguração fenomenal. Júlia Gana, Vladimir Carvalho, Memórias do Cárcere, o José Dumont, o homem que virou suco, demais. Com mostra do Festival de Brasília, o Gama no circuito cultural. Quando eu voltei da Paraíba para cá, nós fizemos uma coisa chamada Ato Itapuã pela Arte, né? Um momento muito marcante. Eu trouxe Pedro Osmar, lá da Paraíba, para poder fazer a participação. Com ele que eu aprendi essa coisa de você não ficar apontando para o outro, aponta para você. Porque qual é a atitude que você não tomou que permitiu chegar a esse ponto? Você, enquanto pagador de impostos, né? Então, hoje eu vejo isso. Então, fizemos aqui um ato chamado, foi uma obra de 10 horas, com o Vladimir Carvalho, que foi o convidado a participar aqui. Chamou Cinema Céu Aberto, porque o telhado todo sem rompido, né, vazado. Porque a gente só vai ter desejo de fazer arte à medida que a gente se encontra com a arte, né? Então, é muito importante, sim, para a geração de novos artistas e também para outra coisa, para a autoestima da população em geral. A gente é uma população que hoje fala, no Gama não tem nada, essa cidade não tem nada, para ter cultura tem que ir A gente chora que a gente tem que ir para Santa Maria assistir filme. A gente não tem um cinema aberto para Juliana. Foi porque, assim, primeiro, era muito difícil de ter a pessoa para poder botar, eu não sei o nome, aquelas pessoas que ficam ali atrás para poder passar os filmes lá na tela, Sim. Né? Aí o primeiro, acho que ele morreu, né? Aí não teve.
mas, assim, condições. Depois as pessoas começou a ir embora, né, e não teve. Aí começou a parar de vir mais gente, né, aí até que fechou, até que eles fecharam ali e depois disso nunca mais abriu. O fechamento do espaço cultural é sempre muito sutil. É sempre assim, olha, tá com um problema na estrutura, na telha, com um vazamento, nós vamos fechar para reformar. E pronto. Ali acabou, né? Nunca mais. Essa telha não era consertada. O telhado chegou a cair, né? E aí chegou um momento que estava assim impraticável, né? De ter qualquer reparo simples. A coisa foi crescendo, 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 crescendo e foi assim que aconteceu. Porque antes o cinema funcionava gerido pela administração regional. Aí depois, por falta de capacidade, o Estado passou a administração para um grupo de pessoas maravilhosas. Estão aí até hoje. Um é assessor do departamento legislativo, o outro virou empreendedor milionário de cinema, está em Goiás e tudo mais. Que saiu daqui, de dentro. Nessa época, a comunidade, e eu fazia parte dessa comunidade, e fazia muito eco desse debate, que a gente não queria que ele fosse gerido por um grupo particular, queria que fosse gerido pelo Estado, porque aí a gente podia optar por uma programação e opinar sobre uma programação, né? Aí, então, por conta disso, o cinema saiu da gestão desses caras, dessas pessoas, voltando para o Estado, que também não teve, ele não teve de novo a competência de resgatar a administração do cinema. Foi quando ele ficou nessas condições. E eu sempre que posso, que eu encontro oportunidade, eu faço meu meia-culpa com relação às críticas que eu fazia a essas pessoas, porque, com o fato de eles não estarem mais administrando o cinema passou a ficar 20 anos nessa condição, né, de ruína, né, e desse debate que nunca deu em nada. Então, essas pessoas são minhas amigas, e eu sempre faço questão de dizer, pô, enchi o saco para deixar o cinema nessas condições. Até que um dia chegou a notícia de que o Cine Itapuã seria vendido porque os donos não tinham mais interesse em estar aqui e quem manifestou interesse de comprar foi uma igreja evangélica. A comunidade cultural, sabendo disso, se reuniu e começou a fazer manifestações aqui, foi até o governo, até o Buriti, e começou a falar. O que foi feito? Os donos também perderiam, né, os espaços, os comerciantes, porque o bloco era uma prédio só e seria vendido porteira fechada. Foi feito um acordo com os comerciantes de que eles poderiam adquirir o espaço do Itapuã com o financiamento do PRB. O espaço cultural Itapuã seria cedido para o governo e as lojas ficariam com seus donos. Então, eles fizeram um documento de gaveta. Eles fazem a cessão mais ou menos há uns 15 anos atrás, eles fazem a cessão para o Estado. Eu sei dizer no período do governo Aguinaldo. Eles fazem a cessão oficial do espaço do Itapuã para a administração do GAL. Só que aí vem uma outra questão. A matrícula do prédio era uma só, e estava com espaço privado. Então, o governo não poderia colocar dinheiro público no espaço privado. Então, deveria haver um desmembramento. Isso demorou pra caramba, né? Tanto é que foi nesse período que cai o teto. Falar sobre o outro é muito fácil. O mais difícil é você falar sobre você. Eu acho que eu fui um bundão o tempo todo, porque eu, enquanto cidadão, que contribuinte, que paga impostos em dia, eu não tive como tomar uma atitude que fizesse com que o pensamento falasse, não, bora fazer. Eu estou falando porque eu sou do movimento cultural, então quero estender essa crítica a todo o pessoal do movimento cultural, inclusive ao pessoal do Conselho de Cultura, que foi eleito para representar a comunidade e que não tem um posicionamento sobre isso. Mas eu acho assim, que, acima de qualquer coisa, nós devemos trazer o dedo para o nosso nariz e fazer nossa autocrítica. A gente está pisando na bola por não saber como exigir do Estado que nós tenhamos os equipamentos todos funcionando adequadamente. Um cinema como esse aqui faz parte da memória, da alma dessa cidade. E nós não estamos indo para a rua fechar o trânsito e brigar com todo mundo. Nós queremos cinema aberto. A gente não faz isso. Então, permite que chegue a esse quadro. Eu quero falar apontando para minha cara. Ele aconteceu assim, bem lentamente. Então, não deixou a comunidade no ponto de reação. Mas houve, sim. Não foi uma reação. A comunidade, de modo geral, não sentiu, mas a comunidade cultural sentiu e houve. Tanto é que hoje ele está sendo reestruturado por conta dessa insistência da comunidade cultural. Mas a comunidade como um todo, nós temos uma geração toda que nunca entrou no Itapuã.
como ele vai defender o que ele nunca viu? Esse ano agora veio a notícia boa, né? Depois de muitas reuniões também, para ver um de serviço que ninguém acredita até hoje, mas existe já, a reforma já está lá, também tem homens trabalhando lá, esse capacete aqui, inclusive é para quando a gente vai lá visitar, sendo que as visitas lá estão bem restritas. Que essa reforma tem que ser acompanhada por nós. É nosso direito. É nosso direito. Ver uma empresa, não sei de onde, fazer um restauro, uma obra tombada, começa daqui, e não tem ninguém da cidade para poder tomar as primeiras indagações. Conta como é que é isso. Por exemplo, uma informação. Num projeto anterior, que chegou a ser aprovado no ano passado, teria 350 cadeiras. Nessa agora tem 500. Falei, legal, beleza. Como é que foi isso? Como é que se deu essa parada, né? Formato de palco, como é que vai ser? Vai ser de teatro? Quais são as coisas que vão que estão previstas aqui na história? Aí ninguém sabe absolutamente nada. Mas a questão é, nunca foi também um projeto que a comunidade cultural e a comunidade estivessem com um acordo, né? Porque quando se fala, a gente precisa de sala de curso, sim, a gente precisa de local para formação, e o foyer pode atender. Mas quando fala em diminuir o número da plateia, para nós, pelo menos comunidade cultural, é bem complicado, porque nós não temos um espaço de apresentações de médio porte aqui no Gama. Né? Então, assim, os espaços, a maioria que funcionam são os espaços independentes, que eles cabem em torno de 60 a 100 pessoas. Né? Isso para manter um grupo cobrando entrada é insignificante. Acontece que a gente fica sempre na mão do fomento público. Pois é, uma pergunta que eu estou fazendo constantemente é sobre a questão exatamente desse formato de gestão. Entendeu? Não, nós precisamos saber como é que é. São 10 milhões e meio destinados para essa reforma. É muita grana. A primeira ação que fizeram aqui, foi quebrar o piso daqui da entrada, que é um piso, que é um mosaico tombado, é patrimônio, não poderia mexer. Assim como não pode mexer que ali, aquele prédio, aquele apartamento ali, ó, ele é invasão da parte superior. 2005, novo fechamento. Reivindica a população sem êxito por 2 décadas, mas persiste na praça a cultura. O Gama é celeiro cultural. A revitalização dele, e eu acho que não é nem revitalização, acho que vai um pouco além, né? A reforma dele, reestruturação, ela foi radiador de ações culturais. Porque a partir do momento que o jovem, a criança vem assistindo o espetáculo aqui, ele conhece a praça, ele tem acesso à praça, ele tem acesso ao parquinho, né? Pelo menos de observar e ver, e aí ele passa a frequentar mais esse espaço. E também tinha O Gama é um lugar cheio de potenciais, né? Inclusive potenciais que já foram aproveitados, que conseguem sair daqui, né, das fronteiras do Gama. E é uma coisa que eu tenho pretensão de conseguir também, né? Eu acho que existe uma grande gama de pessoas que estão fazendo coisas muito interessantes, mas que não estão tendo a devida visibilidade. É um trabalho muito árduo, um trabalho, às vezes, que não é bem recompensado. Mas, por sorte, né, nós somos assim, muito insistentes e conseguimos manter na pauta os 30 anos. Não deixamos de ser da pauta e assim chegamos nesse momento. Que esperamos que realmente se conclua, né? Porque a gente está vendo os tapumes aqui. Não é a primeira vez que a gente vê os tapumes aqui fora. Então também não está nada certo. Só vai estar certo no dia de cortar a faixinha para entrar. Fico feliz porque o Gama, para mim, está tendo uma efervescência da cultura de pessoas que querem realmente permanecer, sabe? Não querem só expandir, mas querem fazer aqui no nosso território. Porém, é necessário recursos. É necessário a gente ter uma referência enquanto artista para poder conseguir se formar, conseguir se profissionalizar e melhorar nossas técnicas. E todo lugar, toda quebrada precisa disso, sabe? Eu vejo a diferença que esse espaço aqui e outros lugares, tipo o Teatro Semente, fizeram a diferença na vida de pessoas. Para mim fez a diferença porque eu estava muito tempo sem cantar
E aí fiz um curso de canto aqui. A partir daí, eu me senti com autoestima para poder começar a minha caminhada de novo de cantora, sabe? Tava parada há muito tempo. Então, eu acho que é isso, vai ter um potencial muito incrível para que as pessoas que já têm essa vontade de participar, de atuar na cultura, atuem. E que as pessoas que querem, né, contemplar, possam contemplar com variedade, né, sem monopólio,